A paz do Senhor, classe Ebenezer, e a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais esse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Nossa esperança está depositada em Ti, Tu és o nosso socorro bem presente na nossa angústia. Continua conosco, Senhor. Nossos olhos, a nossa esperança está posta em Ti, porque Tu és o nosso socorro, nosso Deus. Continua conosco, Pai, no nome de Jesus, amém. Eu sou grato ao meu Deus por mais essa oportunidade, porque sem Ele eu não estaria aqui, sem Ele você não estaria aí. Então é por causa dEle que nós estamos aqui, é por causa da sua misericórdia e da sua fidelidade, que é infinita, que é grande na nossa vida. Estamos aqui para podermos falar a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, com seu conteúdo da Palavra de Deus, na lição número 5, com o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Antes de entrar na revista, na Palavra de Deus, na revista, eu quero deixar aqui um abraço ao meu pastor, servo de Deus, Oséias Moreira. Deus continue te abençoando, meu pastor. Quero deixar aqui o meu abraço também ao meu amigo evangelista também, servo do Senhor, evangelista Jeremias, a todos os professores, a todas as professoras da Escola Bíblica Dominical, a todos os alunos e a todas as alunas, em especial a classe Ebenezer, que na sua tradução quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Então até aqui o Senhor tem nos ajudado. Lição número 5 do dia 2 de agosto de 2020, com o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. Zacarias, capítulo 4, versículo do 6 ao 10. Nós iremos ler Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. Que diz assim. Esdras, capítulo 5, versículo de 1 e 2. Que diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo, Deus despertou o espírito do rei Ciro, porque o povo de Deus estava cativo na Babilônia, estavam presos, e Deus desperta o rei Ciro para tirar o povo dele do cativeiro e para que eles voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, que estava em ruínas. Então Deus desperta o espírito de Ciro, e o povo de Deus, ele decreta um édito para poder o povo de Deus, o povo hebreu, voltar a Jerusalém. E o povo de Deus volta a Jerusalém, pensa no povo feliz, pensa no povo alegre, que está saindo do cativeiro, que está tendo esperança novamente, voltando para a sua terra, voltando para a sua cidade, em especial a construir, reedificar o templo do Senhor que estava destruído. Se passaram 50 anos desde que o templo do Senhor tinha sido destruído. Então, quando eles lançam o alicerce do templo para poder edificar novamente, para poder construir novamente o templo do Senhor, eles ficam bastante alegres. Uns começam a chorar, outros começam a chorar de tristeza. Uns começam a chorar, outros começam os levitas pegam os seus instrumentos, eles começam a louvar. Então pensam no povo feliz, pensam no povo alegre, eram eles. E esse momento é um momento de alegria, um momento de
de confraternização, momento de lembranças. Então eles ficaram bastante alegres na construção, na edificação da casa do Senhor, do templo de Deus. Só que quando alguns povos samaritanos e alguns das cidades vizinhas ali ficam sabendo disso, tentam impedir a obra de Deus da reconstrução do templo do Senhor. Eu até falei semana passada, quando o povo de Israel estava cativo, ninguém falou nada. Agora que ele começa a botar a mão na massa para poder reconstruir o templo do Senhor, começa a haver impedimento. Eles começaram a acusar os judeus ao rei Artaxerxes, falaram mentira a respeito do povo de Deus, falando que ele não ia, se essa cidade ser edificada, eles não vão pagar os tributos ao rei. Então eles inventaram mentiras. E o rei acabou acatando o que o povo inventou a respeito do povo de Deus. Então o rei impediu a obra do Senhor, da casa de Deus. A obra do Senhor não. O rei impediu a reconstrução do templo do Senhor. Aí, no momento tristeza, angústia, eles, em vez de irem para frente, batalhar por aquilo que Deus já tinha falado a respeito da construção do templo do Senhor, não, eles ficaram tristes, ficaram desanimados, desesperançados e foram para suas casas. E, em vez de orar ao Senhor e ter a autoridade de ir para frente e na reconstrução do templo do Senhor, porque o próprio Deus já tinha autorizado e Deus já tinha usado o rei Ciro para poder libertar o povo de Israel, para poder eles voltarem para Jerusalém, ser libertos e voltarem para Jerusalém, construir o templo. E agora eles enfrentam essa oposição e agora passa 15 anos, se passam 15 anos, depois de 15 anos, Deus vem com uma surpresa. Porque aqui eles ficaram angustiados, parecia que nunca mais o templo do Senhor iria ser reconstruído. Mas só que agora, como o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus de surpresas, que para Ele o impossível se torna possível, agora como eles estavam tristes, como eles estavam acomodados, Deus, só Deus mesmo para poder despertar e dar força àquele povo, como diz em Isaías capítulo 40, se não me engano, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, quando nós esperamos no nosso Deus, a nossa força vem dele. Então, é Ele que nos dá força para caminhar novamente. Então, no meio daquela acomodação, no meio daquele momento que eles estão vivendo, parecia que o templo nunca mais ia ser construído, Deus envia a sua surpresa. Aleluia! Deus envia 2 profetas, um chamado Ageu, outro chamado Zacarias, que profetiza assim para eles, Ageu capítulo 2, versículo 8, diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No meio daquela acomodação que os judeus estavam enfrentando, no meio daquela dificuldade, a obra da casa do Senhor parada, como é que eles iam adorar o Senhor, como é que eles iam louvar o Senhor? Então Deus levanta esse profeta Ageu e fala para eles assim, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Agora quem está falando é o Senhor.
Deus envia esse profeta Ageu para poder falar a respeito da reconstrução e falando que a glória da última casa será maior do que a da primeira, porque a primeira tinha sido destruída, e agora Deus vem falando, o nosso Deus vem falando para o povo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e dele é o ouro, dele é a prata, dele é tudo. Ele vem falando, ó, meu é tudo, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus levanta outro profeta também chamado Zacarias, para poder incentivar o povo, para poder dar uma palavra para o povo. Zacarias capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó, Deus usa o profeta Ageu e agora está usando o profeta Zacarias, que está dizendo assim, ó, e a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Zorobabel, quando ele começou a lançar os alicerces da casa, ele estava lá, começou, mas só que a obra foi parada, a obra parou, por causa dos opositores do povo de Israel. E o rei Artaxerxes impede a obra do Senhor. Só que o próprio Deus está falando para Zorobabel agora, e a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E ele está dizendo a Zorobabel que Zorobabel tinha começado a obra, tinha começado a edificar, só que ele tinha parado. Só que Deus envia o profeta Zacarias para falar para Zorobabel que as mãos que ele começou a obra, as mãos dele que ele começou, as suas mãos, as mãos de Zorobabel, iria terminar aquela obra, porque o próprio Deus tinha falado. E quando Deus fala, meu irmão, a terra se cala e as coisas acontecem. Então Deus prometeu a Zorobabel que a obra da casa do Senhor iria se acabar, como de fato aconteceu. Depois de 15 anos a obra parada, eles começaram novamente a construir, só que Deus dá ânimo ao povo. Deus fala com Zorobabel, porque o ânimo de Zorobabel provavelmente estava desanimado. Deus dá ânimo a Zorobabel e a Josué, que era Zorobabel era um líder Zorobabel era um líder político, e Josué, que no caso que a gente leu aqui é Josuá, se não me engano, a gente leu Josué, mas que traduzido traduzido também é Josué. Zorobabel era um líder político do povo, e o Josué era o líder espiritual. Então Deus fala a esses dois homens. Primeiro Deus, aqui no livro a gente vai ler primeiro em Zorobabel, que quando Deus falou para Zorobabel para animar ele, Zacarias capítulo 4, versículo 6, que é o líder político Zorobabel. Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó, respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então Deus está falando que nem era por força, nem por violência, mas pelo espírito dele que as coisas vão acontecer, né? E Deus também anima o espírito de Josué, o líder espiritual do povo. Zacarias capítulo 4, versículo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 3, que diz assim, ó, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estavam diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Aleluia. Aí Deus está falando que iria vestir Josué de vestes novas, e Deus está preparando tudo. Deus está animando o espírito de Zorobabel, e Deus está retirando a iniquidade de Josué para poder
eles reconstruíram novamente o muro, o templo do Senhor. E Deus está dando força novamente a esse povo. E depois dessa palavra, depois que Deus começa a falar com o povo, depois dessa surpresa, que Deus chama Ageu e o profeta Ageu e o profeta Zacarias para falar com o povo, porque o povo estava parado, o povo estava desanimado, e Deus manda essa surpresa para falar com o povo, para reanimar o povo, para construir novamente o templo do Senhor. Eles começam novamente a colocar a mão na obra, e o espírito deles, e a obra é concluída. Depois de 18 anos, de fato, a obra foi concluída, o templo do Senhor. Só que o templo do Senhor, hoje em dia, somos nós. Existe a casa de Deus, que é o lugar que nós nos reunimos para adorarmos o Senhor, para nos congregarmos. Mas o templo do Espírito de Deus, o templo do Espírito Santo, somos nós. Então, por causa disso que Deus, o nosso Deus,